Então o programa Lux Esotérica visa sempre trazer um tipo de informação ligado ao ocultismo, ao esoterismo, a toda essa cultura que nós sabemos que não é aquela que ocupa o primeiro lugar dentro da cultura humana. Então, quando nós nos propusemos a trazer esta série de programas sobre sabedoria de Blavatsky, e hoje vai ser o último programa a esse respeito, nós tínhamos em mente trazer realmente algo que contribuísse para que a nossa audiência percebesse a profundidade dos escritos de Blavatsky. E, obviamente, que o fundo dessa intenção de trazer a obra de Blavatsky é para que nós descubramos cada vez mais sobre o nosso interior. E é por isso que os escritos como Isis Sem Véu, como a Doutrina Secreta, são realmente um convite a nós relembrarmos da nossa verdadeira natureza espiritual e como há muitos e muitos milhares de anos existe nesse planeta uma cultura a respeito desse conhecimento. Principalmente o Ocidente, que passou uma era de obscurantismo. Na nossa cultura judaico-cristã, nós temos uma impressão de que a sabedoria começou apenas com o advento de Jesus Cristo e dos santos que vieram após dele. Quando, na verdade, os escritos de Blavatsky, que são muitos, e obviamente aqueles que passaram através dos escritos de Blavatsky a conhecer as culturas orientais, que são milenares, ficou demonstrado, ouvintes, que há um conhecimento muito mais profundo de espiritualidade e que Blavatsky e seus associados que fundaram a Sociedade Teosófica chamaram então de Teosofia, a sabedoria das idades. E obviamente que essa cultura oriental é muito mais antiga, muito mais profunda do que faz supor aqui as especulações cristãs. A sabedoria é de muitos e muitos milhares de anos atrás, e Blavatsky fez todo um esforço para realmente demonstrar isso, ouvintes, em todos os seus escritos, fazendo inúmeras citações bibliográficas, traçando realmente uma nova cronologia da sabedoria nesse planeta. E hoje em dia, ouvintes, com a grande expansão demográfica, com a grande expansão cultural, hoje muitos aspectos dessa cultura, desse conhecimento, vêm a público, mas de uma maneira fragmentária. E o século XX realmente foi um momento de grande expansão, principalmente em duas grandes áreas, que uma delas obviamente tem mais a ver com o aspecto econômico, a grande mobilidade que a humanidade adquiriu com o transporte de pessoas, de cargas e principalmente no aspecto humano, o sistema de comunicação levou então a humanidade, juntamente com esse crescimento demográfico extraordinário que aconteceu, fez com que surgissem maiores possibilidades de comunicação. Então, aquilo que nós sabemos que hoje é simplesmente a comunicação verbal é amplificada das mais diversas formas. Nós temos o telefone, temos aí os celulares que já funcionam sem fio, e depois veio o telégrafo, veio o rádio, veio a TV, agora temos as TVs via satélite, temos TVs via cabo,
Simultaneamente nasceu a cultura do cinema e da televisão, expandindo o antigo sistema de transmissão de símbolos, que eram as simbolizações que haviam no teatro e as suas representações. E a cultura popular atual, ouvintes, ela tem realmente uma série de aspectos que as pessoas realmente não se dão conta do que realmente está por trás. Então, quando Blavatsky trouxe o conhecimento sobre a divindade humana que transcende o corpo físico, e a doutrina secreta trata muito disso, ela não sabia que realmente, poucas décadas depois, aspectos que são revelados aqui em A Doutrina Secreta seriam incorporados, inclusive, no próprio imaginário esotérico e espiritual das pessoas. E, lamentavelmente, ouvintes, nós temos que fazer essa ressalva, não só para o bem, mas também para o mal, pois infelizmente, com o cinema e a televisão, surgiu então algo que é mostrado de uma maneira sensacionalista, né? Gerando, na maior parte das vezes, medo nas pessoas. E eu não quis nem procurar muitas ilustrações aqui para não trazer vibrações, ouvintes, e principalmente os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso canal, porque é sabido que qualquer imagem e qualquer palavra negativa faz com que se manifestem as energias a que ela se refere. Mas, como nós estamos transmitindo também em vídeo, nós vamos trazer, ouvintes, algo que está por trás, um conhecimento que está por trás dessa cultura popular que se faz hoje dos vampiros e dos seres do lado negro, do lado negativo, da força e da espiritualidade. E, lamentavelmente, os vampiros, né, são mencionados em A Doutrina Secreta. E, além disso, ouvintes, na verdade, Blavatsky exprime em A Doutrina Secreta a terrível verdade oculta por trás desse tema dos vampiros. E, lamentavelmente, nos dias de hoje, se apresenta esse tema de uma maneira muitas vezes jocosa, muitas vezes lúdica, mas o fato, ouvintes, é que por trás dessas histórias, como a história de Drácula, né, que foi motivo de escritos bastante volumosos, né, entre eles e principalmente a do escritor irlandês Bram Stoker, que foi presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte. Foi ele que lançou exatamente esse volumoso livro, Drácula, né, que ficou conhecido como Drácula de Bram Stoker. E, obviamente, que Drácula é uma história de terror. E o terror, ele serve como gênero literário, né, como uma forma de demonstrar algo monstruoso que, de certa forma, ao mesmo tempo atrai e repele o ser humano, mas que demonstra, infelizmente, os defeitos que nós, seres humanos, temos ainda em multiplicidade, em profundidade,
mas os monstros, como aquele apresentado no escrito de Bram Stoker e que foi depois filmado, refilmado. Então mostramos aqui a imagem que ficou primeiramente famosa como Drácula de Bela Lugosi, ou com outros artistas, e há poucos anos atrás uma refilmagem da ideia principal, né, do Drácula, justamente com o nome O Drácula de Bram Stoker, e outros filmes também que têm sido aí colocados em público e que passam uma ideia, né, infelizmente, que o que está se passando hoje em dia é como se esse tema dos vampiros fosse uma coisa tranquila, como se hoje se apresenta aí para as novas gerações como se os vampiros fossem charmosos, como se eles fossem, apesar de serem soturnos, né, terem aí a tez clara, né, muito branca, porque na verdade eles se alimentariam de sangue e fariam as suas incursões durante a noite, já que eles não podem ver a luz do sol. E hoje em dia tem muita gente achando que esse assunto é um assunto tranquilo e que os vampiros são gente boa, e obviamente que isso, ouvintes, com essas séries como a série Lua Nova, né, e Crepúsculo, que esteve não só na literatura, mas também com os filmes no cinema, as novas gerações realmente pouco sabem do assunto verdadeiro que está por trás disso. Porque quando Bram Stoker escreveu Drácula, ele queria passar exatamente um tema, ouvintes, que está aqui em A Doutrina Secreta, que é um dos mais terríveis que existe no estudo da espiritualidade. E, lamentavelmente, o tema dos vampiros, o tema de Drácula, que no escrito de Bram Stoker, né, são feitas referências e depois se descobriu que houve realmente um personagem histórico, o Conde Vlad Dracul, da Hungria, que combateu os muçulmanos, e principalmente no território da Turquia, um homem que era tão mau que para ele não bastava simplesmente matar os seus oponentes, que ele derrotava em batalha, mas para aterrorizar ainda mais aqueles que ele derrotava, ele empalava as pessoas, ou seja, trespassava os seus corpos em clavas e os pendurava mortos no campo de batalha, muitos deles tendo sido então empalados ainda com vida, submetendo essas pessoas a uma morte terrível. E depois houve também boatos de que o Conde Vlad Dracul também bebia o sangue dos seus derrotados. Tudo isso acabou gerando uma mística, né, que acabou sendo sumarizada no livro de Bram Stoker. Mas o fato, ouvintes, é que a Doutrina Secreta, aqui no 6º volume, trata exatamente do tema que está por trás dessas figuras tão terríveis. O que aconteceria com um homem que fosse tão mau assim, que não só bastaria a morte, mas teria que infligir o sofrimento às pessoas? Ou então um homem que consumisse o sangue das pessoas que foram assassinadas. E modernamente temos também aí a literatura de
de Kate Rowling com os seus livros Harry Potter e a sua saga, também, ouvintes, traz personagens tão soturnos como o personagem Drácula de Bram Stoker, o personagem Voldemort da série Harry Potter, que também é tão terrível quanto o Drácula. Mas o fato, ouvintes, é o que Bram Stoker e também o que Kate Rowling tentou passar com a figura soturna de Voldemort, e que está por trás da ideia terrível dos vampiros, que depois, na cultura cinematográfica e na cultura literária, foram se criando ideias de que os vampiros seriam imortais enquanto eles continuassem sugando e matando as pessoas para sugar o sangue dos indivíduos, se alimentando com sangue. E o fato, ouvintes, é que isso tem uma atração magnética tão grande que as pessoas que assistem esses filmes ou que consomem essa literatura não sabem realmente dizer o que as atrai nessas cenas e nesses filmes. Porque além de ser um filme de terror, mostra realmente uma realidade terrível. Mas o que está por trás disso, ouvintes, infelizmente, algo que tem a ver com a nossa própria evolução, e principalmente se nós, seres humanos, não seguirmos aquilo que é necessário para evoluirmos. Porque, infelizmente, o ser humano não nasce, ouvintes, nessa terra perfeito. Nós viemos aqui nos aperfeiçoar. E a nossa alma, ouvintes, está num franco processo de evolução. E antes que nós chegássemos nesse nível que nós estamos, e o assunto dos vampiros, né, de Drácula ou do Voldemort, é a coisa mais terrível que pode acontecer a um ser humano, que é o fracasso de uma encarnação. E foi isso que Blavatsky tentou alertar em A Doutrina Secreta, aqui no 6º volume, quando ela fala das almas perdidas. Esse, ouvintes, é a realidade terrível que está por trás desse tema, dos vampiros, do Drácula, do Voldemort. Porque nós, ouvintes, podemos sim evoluir e atingir os mais altos níveis da espiritualidade. Mas aqueles seres que praticam o mal, os seres que são maléficos e que realmente só pensam no egoísmo, que só pensam em si mesmos e tiram partido das fraquezas alheias e fazem do medo, do terror, de tudo que é negativo, né, vantagem para si mesmo, infelizmente vão se afastando da espiritualidade até chegar no ponto nefasto de se transformarem em almas perdidas. E é por isso que nós vamos falar aqui alguma coisa, ouvintes, e principalmente aqueles que estão me assistindo vão ter a vantagem de ter ilustrações, né? Porque antes de nós estarmos nesse nível humano, ouvintes, onde nós temos um corpo, uma alma e um espírito, nós participamos das almas coletivas. Então, quando nós estávamos no reino animal, os animais não têm individualmente uma alma, eles têm a chamada alma coletiva. Então, não é o mesmo processo que no ser humano, pois no ser humano, cada verdadeiro ser humano tem uma mônada, né, uma chispa divina, o seu espírito, e tem uma alma individual. Mas no caso dos animais, o que acontece
na verdade, é a chamada alma coletiva. Então, os espécimes animais, cada um dos animais, não estão ligados a uma alma pessoal, mas sim a uma alma coletiva. E dentro dessa alma coletiva estão algumas poucas chispas divinas que coletivamente está se comunicando com esses animais. E por isso que os animais também demonstram, não só do ponto de vista da memória genética, né, os seus instintos, mas pelo fato de eles estarem conectados com essa alma coletiva. Quando o animal nasce, ele já tem os comportamentos próprios da sua espécie, e quando um animal morre, ele despeja na alma coletiva as suas características. Mas o fato, ouvintes, é que essa alma coletiva vai evoluindo tanto que nós chegamos no nível dos animais domésticos, os animais mais inteligentes, e aí, ouvintes, está o limiar da passagem do reino animal para o reino humano, pois principalmente por 3 métodos diferentes, os animais podem se individualizar, né? Os animais podem se transformar em humanos pela inteligência, pelo amor e pelo ódio. E infelizmente muitos de nós, seres humanos, saímos do reino animal e viemos para o reino humano porque nós éramos barbarizados, éramos perseguidos, devorados pelos seres humanos que existiam na época em que nós éramos animais. E isso não foi nem sequer nesse nosso planeta, mas foi na cadeia de mundos anterior, na cadeia lunar. Então, infelizmente, ouvintes, essa violência que nós vemos no mundo, que surge aparentemente gratuitamente, os seres humanos muito violentos, a guerra, ao conflito, nós vemos aí diariamente o vandalismo, o ódio que às vezes brota do coração das pessoas. Muitas vezes a gente fica se perguntando, mas como que pode uma pessoa numa sociedade já tão aparentemente avançada como a nossa, onde há educação, onde há saúde, onde há possibilidade de se estudar, de se crescer, de ser humano, ainda há pessoas que se comportam como selvagens, e basta realmente algumas poucas situações de estresse e a pessoa manifesta uma coisa tão negativa. É porque, ouvintes, muitos de nós saímos do reino animal e obtivemos a nossa individualização por meio não do amor e não por meio da inteligência, que são os 2 modos convenientes de passar do reino animal para o reino humano. Quando o animal doméstico ama o seu dono, quando ele é bem tratado, ele desenvolve o afeto. Então, para o animal, o seu dono é como se fosse um mestre. E ele deseja e ele obtém passar a sua evolução para ser idêntico ao seu mestre, que é o ser humano. Também pela inteligência, o animal também progride e ele, então, desenvolve o seu processo. Então, a diferença, ouvintes, que há entre os seres humanos normais, né, e os animais é que nós temos essa tríplice evolução em nós, enquanto chispa divina que pairava sobre a alma coletiva. Aquela alma coletiva se reduz e se transforma numa alma pessoal, que vai se ligando então com os corpos que vão se reencarnando. Mas o tema, ouvintes, terrível que está por trás aí desse tema dos
dos vampiros, está por trás do tema dos seres do mal, dos seres violentos, dos seres que cultuam as trevas, que é uma coisa lamentável. É que se a pessoa insistir no mal, se a pessoa insistir realmente nessas coisas negativas, ela vai, ouvintes, chegar num ponto que Blavatsky cita aqui em A Doutrina Secreta, quando ela indaga, faz duas perguntas que ela faz, né? O que sucede com as pessoas, né, que ao morrerem, né, qual a sua evolução e que espécie de animal é uma criatura humana nascida sem alma? E ela introduz esse assunto, ouvintes, que infelizmente as pessoas que praticam continuamente o mal, que praticam o mal de uma maneira técnica, que colocam a sua mente, que colocam esforços intelectuais para serem maléficas, acabam então levando a situação que é chamada da alma perdida. Então, um indivíduo como o Conde Drácula, que matava, que empalava os seus derrotados em batalha, ou, infelizmente, né, criminosos que durante a vida toda praticam o mal, ferem, enganam, matam, roubam e parecem que se comprazem justamente nessa negatividade. E se não houver nessas pessoas realmente nada que predomine de bom, e é realmente muito raro que isso aconteça, porque normalmente, mesmo, né, como dizem aí, como diz a cultura popular, mesmo os brutos também amam. Mas o fato, ouvintes, é que se a maldade predominar, a personalidade, o corpo pode se separar totalmente da alma, e a alma se retira do corpo e fica então nesse mundo, infelizmente, uma pessoa desconectada da sua chispa divina e da sua alma imortal. A pessoa se desconecta da sua eternidade, que é a chispa divina, e se desconecta da sua alma, que foi quem causou a sua encarnação aqui na Terra. E Blavatsky vai ainda mais longe quando ela menciona que essa personalidade, esse verdadeiro ser do mal, que estava aqui na Terra, mas que insistiu em praticar apenas atos antievolutivos, em destruir, em trabalhar contra as pessoas e trabalhar principalmente contra si mesma, essa pessoa pode, infelizmente, ainda se reencarnar até 2, 3, até 4 vezes, mesmo sem ter alma dentro de si. E é realmente alguma coisa terrível, e é isso, ouvintes, que o horror que esses escritos, como o escrito de Bram Stoker, que fala de Drácula, era isso que ele queria passar, ouvintes, quão terrível é a vida desses seres. E por que que eles não podem, né, dentro da simbologia, andar durante o dia? Porque o sol, ouvintes, é a origem de toda a vida, não só física, mas também a vida espiritual. Então os vampiros seriam arredios a essa luz, não simplesmente pela luz em si, mas porque ela representa exatamente a espiritualidade. Então as trevas, ouvintes, que esses seres representam e que
era uma coisa simplesmente simbólica e que lamentavelmente pessoas aí andam cultuando, representa exatamente a desconexão do ser humano do seu lado espiritual. Então, é de se lamentar esse culto ao lado negro, esse culto aos vampiros, tentando mostrá-los como se fossem pessoas magnéticas, charmosas, formosas. Isso é um ledo engano, ouvintes, e vamos falar ainda mais sobre isso no nosso segundo bloco, porque vale a pena deixar bem marcado, ouvintes, esse conhecimento, e vou remetê-los aqui à doutrina secreta, quem quiser mais detalhes, porque realmente é um assunto terrível. Mas vamos ao intervalo, ouvintes, e vamos retornar falando mais sobre as almas perdidas no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica, que está falando hoje aqui de um tópico muito terrível, mas é necessário falar dele, ouvintes, é a questão das almas perdidas, que está aqui no 6º volume da Doutrina Secreta, que nós recomendamos muitíssimo à nossa audiência. Não deixem de ler a Doutrina Secreta, e esse volume aqui muito especialmente, até porque muitos dos conteúdos aqui desse 6º volume não pertencem aos 2 volumes originais de Blavatsky. São outros escritos dela que foram acrescentados aqui, são da lavra da própria Blavatsky, mas eram inclusive
informações da sua sessão esotérica, de um grupo de estudantes mais aprofundados que Blavatsky realmente instruiu. Mas, ouvintes, é realmente um tema complicado nós falarmos que na evolução humana pode haver realmente essa falha, esse terrível desvio evolutivo que lamentavelmente leva as pessoas a se separarem dos seus eus internos, né? Porque é difícil realmente a gente imaginar que uma pessoa possa realmente se separar da sua individualidade pela prática do mal, pela prática de atos negativos que obviamente tem a ver com tudo que a gente sabe que o ser humano pode praticar realmente de mal. Então, obviamente que as pessoas espiritualizadas são pessoas que prezam a ética, que cultuam o amor, a unidade e todos os aspectos altruístas e positivos. Mas nós não devemos ser tolos, ouvintes, e imaginar que não há aqueles que trabalham realmente pelo lado negro da força e que são pessoas que têm muitas vezes uma mentalidade bastante desenvolvida. E Blavatsky aqui em A Doutrina Secreta, ela dá realmente uma explicação justamente o que acontece com esses seres, né, que seriam então destituídos, né, do seu princípio divino. Então aqui na página 162 do segundo volume de A Doutrina Secreta, ela diz: assim temos na Terra duas espécies de seres sem alma: os que perderam o ego superior na presente encarnação e os que já nasceram sem alma, por se terem separado da alma espiritual na vida precedente, e são candidatos ao Avit, os primeiros. E o que Blavatsky obviamente quer mencionar aqui são as pessoas que obviamente foram tão más que elas podem inclusive sofrer o maior castigo que uma pessoa desencarnada pode ser submetida, porque quando o indivíduo morre ele entra no plano astral, e quando a pessoa é tão má que realmente nem ali ela pode sossegar, o que acontece, ouvintes, é que os mestres e outros discípulos muito avançados podem então lançar a pessoa no que aqui é mencionado como o Avit, ou a oitava esfera, que nada mais é do que a nossa Lua. Esse corpo inerte que hoje orbita o planeta Terra e que foi a esfera onde nós, seres humanos atuais, tivemos o nosso desenvolvimento como o reino animal da cadeia de mundos precedente. Hoje a Lua é um local totalmente morto, e se alguém após a morte for jogado ali, é para que ela tenha realmente uma destruição completa desse corpo astral que tenha sido ali jogado. Mas lamentavelmente, ouvintes, as pessoas que incutem, né, nesse mal profundo não são apenas os criminosos. Há também aqueles que são praticantes verdadeiramente da magia negra, e por magia negra nós não queremos dizer apenas
pensar egoístamente, porque no mundo o egoísmo é a primeira fase do desenvolvimento do eu, mas principalmente aqueles que praticam o mal de uma maneira técnica, ou seja, usam inclusive as técnicas de yoga, as técnicas espirituais para reforçar a sua mente, desenvolver poderes e depois usar isso para controlar as pessoas, para obter lucro, para obter poder, para dominar as pessoas. Então, esse tipo de pessoa que perde nessa vida a sua alma, tamanha é a maldade, elas podem ser lançadas para a oitava esfera ou a lua. Já as pessoas que nascem, né, já da vida anterior sem a alma, né, que Blavatsky menciona aqui, são mencionados aqui por aqueles que são semelhantes aos Mr. Hydes, né, daquela história de Jekyll and Hyde, né, o médico que tinha dupla personalidade. Uma hora ele era um médico bonzinho e depois ele se transformava no Sr. Hyde e era um ser terrível. E estas pessoas que já renascem como sem alma atuam dentro do corpo humano ou fora dele, ou seja, ora encarnados, ora invisíveis, como poderosos fantasmas. Tais criaturas chegam a desenvolver um grau incrível de astúcia, e ninguém, salvo os que estejam familiarizados com o ensinamento oculto, suspeitaria de que são seres sem alma, pois nem a religião nem a ciência têm a menor ideia de que fatos semelhantes podem realmente existir na natureza. E isso é uma coisa tão terrível, ouvintes, que muitas pessoas realmente ficam atraídas por esses seres, porque eles têm um poder muito forte, principalmente mental. É essa astúcia que Blavatsky menciona, é no sentido de uma mente completamente aplicada para dominar o poder, para obter os benefícios, para galgar os postos de mando, de comando, e isso realmente atrai muito as pessoas. Vocês podem realmente verificar que, lamentavelmente, a humanidade às vezes é até dominada e controlada por seres sem alma, porque eles têm uma ganância tão terrível, eles concentram totalmente o seu poder até obter aquilo que eles desejam, que é principalmente obter o poder sobre as outras pessoas. Então nós temos que sermos muito cautelosos, ouvintes, porque não é a inteligência que demonstra a espiritualidade das pessoas, mas sim o desapego, sim a caridade, sim o inegoísmo. Pessoas muito fortes, porque são muito egoístas, são essas, ouvintes, que podem ser pessoas sem alma, desconectadas de princípios superiores, porque se vocês estudarem a história, ouvintes, não são as pessoas simples, não é o povo que sugere as maiores barbaridades que acontecem no mundo, mas sim são essas pessoas gananciosas, são muitos líderes, são líderes que levam às vezes as pessoas ao genocídio, líderes, supostos líderes, né, que conduzem as massas às guerras, aos conflitos e à destruição, porque elas realmente não têm absolutamente nenhum escrúpulo. E Blavatsky comenta que tais são as explicações esotéricas acerca de um tema que causou perplexidade a tanta gente, que acreditou ver contradições em vários escritos teosóficos, principalmente
aqueles publicados nas revistas e nos livros de Madame Blavatsky. E ela então diz o seguinte: devo acrescentar um conselho de precaução que vos peço jamais esquecer. É de todo natural para aqueles de vós que são esoteristas esperar que nenhum esteja incluído naquela fração da humanidade que não possua alma, achando-se todos assim inteiramente tranquilos com respeito a essa condenação, né, do avit, ou de ser lançados à oitava esfera. Tal como o bom cidadão, que nada tem a recear do Código Penal. Ainda que vos encontreis precisamente na senda, já vos aproximais de suas lindes, e muitos de vós seguem a direção certa. Entre os pecados veniais, inevitáveis em nosso meio social, e a espantosa maldade descrita em nota do editor de uma obra de Eliphas Levi, medeia um abismo. Se não estamos ainda imortalizados no bem por identificação com o nosso Deus, ou o Aum, o Atma Bud Manas, a trindade dentro de nós mesmos, certamente que não devemos nos imortalizar no mal pela união com Satã, com o diabo, que nada mais é, ouvintes, do que esse nosso eu mortal e inferior que nós temos aqui na Terra. Viver para beneficiar o eu pequeno aqui da matéria é realmente obedecer às forças das trevas, porque a matéria, ouvintes, do nosso corpo nada mais é do que a evolução animal desse planeta. O verdadeiro ser humano é aquele que habita dentro do seu coração, é a sua alma e é a sua chispa divina. Então esqueceis, porém, que há um começo para tudo, que o primeiro passo na ladeira escorregadia da montanha é o antecedente necessário da queda no despenhadeiro e nos braços da morte. Longe de mim a suspeita de que algum estudante de esoterismo tenha chegado a ponto de tal modo ínfimo em seu plano espiritual descendente. Em todo caso, a todos aconselho que evitem dar o primeiro passo, pois, uma vez ouvinte seguindo o caminho da esquerda, o caminho do mal, as consequências kármicas hão de vir. Talvez não chegasseis ao fundo do abismo nessa existência ou na próxima. Poderíeis, no entanto, engendrar agora as causas de vossa segura ruína espiritual em subsequentes encarnações, a terceira, a quarta, a quinta ou outras. Na grande epopeia hindu se lê que uma mãe, cujos filhos haviam todos perecidos na guerra, se queixava a Krishna de que, apesar de ter suficiente visão espiritual para esquadrinhar até 50 de seus anteriores nascimentos, não via em seu passado nenhum pecado capaz de gerar tão terrível karma. E a ela respondeu-lhe Krishna, abre aspas, se tu pudesses retroceder à tua 51ª vida, como eu o posso, ver-te-ias matando com inaudita crueldade, por mero divertimento, tantas formigas quantos foram os filhos que acabas de perder. Fecha aspas. Uma passagem do Bhagavad Gita. Naturalmente que é um exagero poético, mas a imagem mostra com inusitado vigor como causas aparentemente insignificantes podem ter enormes consequências. O bem e o mal são relativos e se agravam ou se atenuam conforme as condições ambientes. E aquele que pertence à chamada massa anônima da humanidade, isto é, à maioria ignara,
é irresponsável em grande número de casos. Os crimes cometidos por ignorância, por avídia, acarretam responsabilidades, karmas, ou seja, retribuições que são físicas, mas não morais. Temos os exemplos dos idiotas, das crianças, dos selvagens e das pessoas rudes que não sabem discernir as coisas. Mas caso muito diferente é o dos que contraíram um compromisso com o eu superior. Não se pode invocar impunemente essa divina testemunha, a nossa alma interior, pois, uma vez que nos colocamos sob sua tutela, pedimos a radiante luz que iluminasse os sombrios recantos de nosso ser. Com isso, invocamos conscientemente a justiça divina do karma para que anotasse os nossos motivos, espreitasse as nossas ações e inscrevesse tudo em nossa conta. O passo que então demos é tão irreversível como o da criança que nasce. Nunca mais podemos devolver-nos à matriz de avídia e da irresponsabilidade. Ainda que fugíssemos para mais longínquas das regiões da terra, a fim de ocultarmos da vista dos homens, ou buscássemos o esquecimento no tumulto do turvelinho mundano, ali nos descobriria a luz do ego divino e deixaria em plena claridade os nossos pensamentos, palavras e ações. Tudo o que Helena Petrovna Blavatsky pode fazer é enviar a todos os leitores a expressão de sua sincera e fraternal simpatia, com os votos para que seus esforços sejam coroados de êxito. Que a coragem jamais vos abandone, perseverai no vosso intento, pois 20 malogros, 20 insucessos não são irremediáveis, se o fizerdes seguir de outros tantos esforços decididos para escalar as alturas. Não é assim que se chega aos cumes das montanhas? E por outra parte, deveis ter presente que se o karma registra inflexivelmente na conta de um esoterista culpas que deixaria passar por alto na de um ignorante, também é verdade que de cada boa ação do esoterista é 100 vezes mais intensa e poderosa no sentido do bem, devido à sua associação com o eu superior. Finalmente, lembrai-vos de que, apesar de não verdes o mestre à vossa cabeceira, nem ouvirdes o mais leve rumor no silêncio da noite tranquila, ao nosso lado está a santa potestade, a sagrada luz que resplandece nas horas de vossas necessidades e aspirações espirituais, e não será por culpa dos mestres, nem de sua humilde serva e porta-voz, que algum de vós, por maldade ou fraqueza moral, irá divorciar-se dessas potências superiores e deixar arrastar-se no declive que conduz ao Avit, a oitava esfera, esse mundo realmente das trevas, ouvintes, e da destruição, que é a pena para aquele que comete tantos crimes, que faz, ouvintes, tanto mal, que acaba realmente se perdendo da sua própria alma. Não existe nada pior, ouvintes, do que isso, do que realmente estar perdido no mundo espiritual e não poder fazer nada a esse respeito. As almas perdidas, ouvintes, são aqueles que insistem no mal, não por ignorância, mas com conhecimento. E isso é a coisa mais terrível, porque nem mesmo o karma pode resolver essa questão. Então a personalidade se separa da alma. E, como bem lembrou Blavatsky, ouvintes, quando uma pessoa se torna um esoterista, um verdadeiro religioso,
ela clama sobre si o eu superior. Então, os nossos karmas ficam mais intensos porque nós queremos realmente galgar o caminho da subida. E se nós cometermos alguma coisa negativa, isso vai ser anotado com toda a clareza no nosso karma e isso vai ser muito mais intenso. Então, só sobra um único caminho, ouvintes, que é o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho do inegoísmo, o caminho da autoentrega e o caminho que leva para a verdadeira evolução, não só nossa, mas de todos os indivíduos. Vamos esquecer esses temas aí de vampiros, esses filmes de terror, essas coisas macabras, ouvintes, porque isso apenas faz nos lembrar do horror que é uma vida vivida simplesmente pelo egoísmo até o ponto em que a evolução não é mais possível. E termina aqui, ouvintes, essa nossa série de programas, Lux Esotérica, Sabedoria de Blavatsky, com um tema muito forte, mas eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês e esperamos contar com o apoio, com a audiência de vocês nos nossos próximos programas e nas nossas próximas séries. Vou convocá-los para uma última meditação que, como sempre, ouvintes, visa a nossa elevação espiritual. Vamos, ouvintes, fixar a nossa consciência, fechando os nossos olhos, nos concentrando a partir desse momento no ponto dos nossos corações. Vamos procurar visualizar a chispa divina que brilha dentro do nosso ser. Com o poder da nossa vontade, façamos essa chama brilhar mais intensamente. Que essa luz ilumine todo o nosso ser, interna e exteriormente, iluminando todo o nosso corpo, toda a nossa aura. E vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, mais uma série de programas, e vamos deixá-los agora com a musicalidade da Rádio Esotérica FM, aguardando vocês nas nossas próximas programações. Por fim, aqui um forte, um caloroso, um fraternal abraço de Osmar de Carvalho, sempre desejoso de que a evolução esteja cada vez mais perto daqueles que nos acompanham e principalmente que vocês possam estudar e praticar esses preceitos, esses princípios que nós divulgamos aqui no nosso programa. Que essa luz esotérica, essa luz, essa chispa divina que está no coração de vocês, brilhe cada vez mais forte sempre que vocês se voltarem para o seu eu interno. Então, ouvintes, até a próxima oportunidade, até o próximo programa Lux Esotérica. Uma boa noite a todos, até logo.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.